Enquanto pouco tempo vamos procurar nos retirar, fazer uma experiência do deserto. O retiro, como o próprio nome diz, é uma caminhada não habitual que os homens de Deus procuram travar, encontrar para poder acertar os passos, para viver mais de forma em comunhão, apertar aqueles momentos aí que não nos ajudam a ser o que somos, né? Para recordar a nossa identidade cristã, quem nós somos, a quem servimos e para quem servimos. Quando o Padre Pascal convidou-me a fazer a partilha do retiro, quando olhei para o tema, eu disse: uau, muito rico, um tema brilhante. Mas esse tema será mais brilhante se conseguirmos alcançar o que se pretende encontrar. Então, eu vou pedir a alguém para fazer a introdução do nosso tema. E se estão recordados, estão querendo saber, a Quaresma, tempo de regresso a Cristo. Um tema lindo, parece uma definição exaustiva, né? Em poucas palavras, mas que espelha tudo aquilo que é a Quaresma. Então, olhem só, meu apontamento. Que lindo! Só isso mesmo, não tem mais. O que vamos fazer aqui é só a focalização, porque quase não podemos fugir. Aquilo que devemos fazer é praticamente uma reflexão para nós que somos cristãos, uma reflexão meditativa, porque refletir é olhar no que já está feito na realidade e procurar tirar lições da vida. Então vou pedir ao leitor para que vai ver o texto e o título, depois poderá ler a cada trecho. E nós vamos escutar, né? Primeiro parágrafo, depois paramos. Eu vou assinar para ler o segundo, até o último. Coisas pequeninas. Pode ficar em pé. É uma introduçãozinha para novamente a caminho, a estrada ainda não terminou. Apenas mais um dia se foi. Algumas curvas ficaram para trás, mas muitas outras estão pela frente, cheias de mistérios e promessas. Dá vontade, às vezes, de desanimar, de se sentar-se à beira da estrada e de se pôr a mar da vida. Não devemos agir assim. Cada dia é uma boa dose de caminho que deve ser tomada, custe o que custar. Desânimo e revolta estão proibidos entre caminheiros de jornada. parar, em meio às dificuldades da vida, ou continuar a marcha. Esse é o desafio.
frustrações, desânimos, como acabamos de ouvir, motivos de dizer basta. Então, acho que não é suficiente, a ver se conseguimos mais uma vez continuar a caminhar. Paramos ou continuamos em meio às frustrações, em meio a desânimos. Não sei que ninguém se sinta cansado, oprimido ou alguma coisa que não mereça um tempo de descanso, quebrar um pouquinho a rotina para poder acertar e reabastecer-se, procurar forças para combater novamente. Pode prosseguir com o outro parágrafo, a ver se conseguimos nos rever. Novamente a caminho. A esperança continua acesa. Talvez tenhamos experimentado alguns fracassos, mas continuamos a crer na alegria de uma festa que já entrevemos nos horizontes que iluminam os nossos sonhos. Mantém-se a luz da esperança enquanto fazemos a peregrinação em meio aos cansaços da vida, na rotina corriqueira. Precisamos de nos abastecer da esperança e, aliás, estamos mesmo também nesse tempo, em que a Igreja dedica este jubileu da esperança, com vários lemas, peregrinos da esperança. A peregrinação é caminhada, e esta caminhada também não é de tudo rosas e coisas bonitas. Temos fracassos, temos desilusões, temos muitas coisas que nos desanimam, nos desencorajam a conseguir a caminhar, mesmo ainda cristã, não já aquela social que muitas das vezes cria essa forma de depressão que é frequente ao ver as pessoas, os olhos das pessoas, janela das almas de todo mundo, vemos a tristeza e a depressão a espreitarem na nossa alma a partir dos olhos. Não já essa questão social, mas esta ainda cristã, que todos nós precisamos de abastecer com a luz da esperança, que é fundamental para nós. A ver se consigamos regressar a Cristo com a esperança. Vamos prosseguir. Novamente a caminho. Os desafios continuam difíceis e atentados. Hoje venceram-nos e por um momento sentimos-nos deprimidos. Mas amanhã, enriquecidos pela experiência que tivemos, a nossa resposta será mais plena e frutuosa. Os desafios amadurecem-nos e ajudam-nos também a medir a profundeza, a profundidade das nossas raízes cristãs. E isso vai ajudar-nos também a dar-nos testemunhos outros quando passarmos esses obstáculos. Não é que queiramos que o sofrimento faça parte da nossa história sempre, mas quando elas aparecem, não é para nos arrepender, é para tirar lições delas e continuar a caminhar. Ainda queres caminhar? Em meio a dificuldades, ainda queres conseguir a caminhada? A ver se o nosso
selecionar, possa nos ajudar então a ir além das lições, das nossas quedas e fracassos. Novamente a caminho. Tomamos neste pedaço de chão com tanta tristeza e miséria, com as lágrimas dos pobres e a revolta dos impotentes. Amanhã é preciso lutar pela sua libertação e tentar desarmar a convulsão social que se vai avolumando nas estradas da nossa vida comunitária. Dá-se conta que na peregrinação que fazemos, a felicidade não é um ato isolado. E muitas vezes, quando nós nos sentimos tristes e frustrados, a maior parte das frustrações ou dos desafios não vêm propriamente ou exclusivamente de nós só. Os sofrimentos alheios ou de pessoas próximas a nós nos afetam grandemente. E então, o encorajamento vem desta busca constante que nós estamos ainda a falar de Deus. É sobre continuar a caminhar e procurar amanhã juntar-nos as forças para darmos respostas àquilo que faz sofrer a comunidade, tanto pode ser eclesial ou no âmbito social, para não deixar de caminhar. Então, a ver se conseguimos dar respostas às nossas frustrações, aos nossos desânimos e até muitas vezes essas frustrações causadas pelas pessoas que estão à frente de nós, mesmo a nível religioso. Não já só socialmente, mas também está ligada à nossa experiência de vida humana ou cristã. Quer dizer, essas duas dimensões que fazem parte da nossa estrada enquanto peregrinos cristãos. Não só cristãos, claro, ligados justamente ao autor das nossas vidas, mas também ligados à meditação humana, o terreno, aquilo que muitas vezes nos prende e faz sofrer os outros. A ver se continuamos nesta caminhada. Não sei se ainda tem caminhado, que nos possa encorajar, depois de encontrar meios para solucionar aquilo que nos faz sofrer. Continuamos? Novamente a caminho. Os nossos compromissos são a verdade que nos põe de pé. Hoje, vivemos uma mentira e não tivemos a ousadia das decisões frontais. Amanhã, no entanto, serviremos a verdade de coração aberto com a disposição de uma nova criatura. Então, nesse espaço da peregrinação, temos sempre que aspirar a ser novas criaturas, não nos conformar com esta vida. E isto dá uma esperança, dá um motivo, quer dizer, alguma coisa fica na alma, fica gravada na alma, que não sei, isso é que acontece e nos deixa tristes. Então significa que os próximos passos não devem ser mais assim. Há uma intuição, digamos, não já sobrenatural, mas aquela natural que te diz, não, isso aqui é possível que passe amanhã. Isso que eu estou a passar é possível que amanhã seja diferente. Então, o que
está na base para que tu penses de forma diferente, de que amanhã será diferente e melhor do que hoje. Então é isto que nós devemos procurar, encontrar novas criaturas não já sofridas, mas libertadas do jogo da escravidão dos pensamentos, pretensões sociais, do ritualismo também, às vezes vazio da nossa religião cristã, o compromisso que se diz ali, muitas vezes temos um compromisso, mas esse compromisso muitas vezes é desfeito, porque não pensamos em ser novas criaturas. A ver se continuamos aí na caminhada. Novamente a caminho, confiantemente sem medo, enamoradamente sem bocejos, alegremente sem obsessões neutralizantes, desamadamente sem grandes exigências, simplesmente de coração aberto, porque o caminho é o nosso destino. Parar seria apressar a morte. Os nossos pés é que nos levam para a felicidade que está à nossa frente, pelos caminhos da vida, para uma casa que já tem a mesa posta para a festa. Jovens, peregrinos, esperança. não já um lema que se deve relegar ao passado, mas que se faça um compromisso das nossas vidas. Porque é isto que nós fazemos. Uma mesa posta, para uma casa que já tem a mesa posta para a festa. O que se nos espera é mesmo uma festa. E a preparação da festa exige sacrifício. Eu digo aos homens que muitas vezes terreno aqui na terra têm feito essa experiência de estarem à frente, logística e não sei o quê. Passam mal, é sacrifício. E há alguns que só saboreiam o sacrifício que os outros fazem estão na frente. Eu digo aqui, tem estado sempre na linha de frente. Preparação para a festa não é fácil. Existe sacrifício. E nós estamos a fazer uma preparação de uma festa que não tem fim. E nós já antecipamos aqui na terra. Olhem, irmãos, meus irmãos, o que nós muitas vezes fazemos na igreja, a plenitude da celebração da nossa fé é dada na Eucaristia e é celebrada todos os dias. E esta Eucaristia é como um antegozo daquilo que nós devemos descer e realizar de uma única mesa preparada para todos, mas alguns ainda assim não excluem. Mas o que vamos viver é isto. Na reunião, no encontro, vocês veem uma pessoa que na euforia do canto, do lado a pessoa do louvamos, do glória a Deus nas alturas, tu notas que a pessoa está lá a louvar do coro, parece que não tem problema. Parece que não tem problema. Alegres e felizes. Na ação de graças já não se fala, a gente se esquece de que tem outras coisas que nos deixam. Então, é isso que a gente procura, embora os outros sejam cegados ainda, tapados, de vermos aquilo que estamos a antecipar já, o antegozo, o gozo feito antes, será uma realidade. Então, por isso devemos continuar a caminhar. Esta é a primeira abertura
extraiu para que não parem. Esta é a lição. Não podemos parar. Então, o lema que fazes, tal qual a mística do arado, né? Do trabalhador, que depois de colher os frutos, a terra já semeada, depois de colher, depois da colheita, ele não abandona a terra dizendo que já colheu, já não. Espera a chuva temporal ou a tardia, para se poder colocar novamente a lavoura, trabalhar. Novamente ao regresso. Já fiz muito bem, tá bom, mas continuo. Então, o caminho, a peregrinação, é uma dinâmica eterna, constante, enquanto estes peregrinos, né, que esperam a Deus. Então, este caminho só vai ser possível se entendermos o convite de Jesus. E a modalidade com que se faz este convite, a Quaresma nos expressa de forma muito mais rica, muito mais rigorosa, para encontrarmos a Cristo. Quando diz: vinde a mim, todos vós que andais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Esta primeira parte do convite que Jesus faz não tem limites, é para todos. Então, aqueles que andam cansados devem regressar a Cristo. Aqueles que andam oprimidos devem regressar a Cristo. E o fruto deste convite, ou o fruto desta aproximação, é o alívio. E a promessa de Jesus é verdadeira. E mais, o jugo que ele diz aqui: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. O jugo, como sabemos, da nossa expressão aqui africana, o jugo é praticamente um peso. Quando vem a palavra cônjuge, na cultura hebraica, mesmo também na nossa, aquele pau que atravessa os bois para carregarem a charrua, é aquele que é jugo. E só um boi não consegue ficar com o jugo. Só um boi não consegue puxar, porque com o boi, na verdade, iam estar com os paus entrelaçados, para poder puxar. Então, sem Jesus, a gente não consegue puxar a vida. Puxa a vida. Só com ele. Esse é o jugo que muitas vezes carregados por meio dos mandamentos da lei de Deus, que não são difíceis, tal como ele expressa na forma resumida, no amor a Deus e a próximo. A experiência do regresso da Quaresma a Cristo vem também de assumir esse jugo, de tomar o jugo que é tão leve. Mais do que jugo, aprender dele tanto a mansidão, que é esta virtude de podermos tornar-nos calmos, sem agitação, mesmo que somos guerreados, tornar-se calmo nos momentos difíceis. Essa é a virtude da mansidão. Queres ver alguém manso? Insulte-o, instigue-o. E a mansidão de Jesus foi mesmo posta à prova naquilo que vamos celebrar, e já o temos feito nas sextas-feiras. Insultos não respondia com ameaças, mas como um cordeiro levado a batalha dos motivos.
E até há aquela forma de descontar nos filhos, ou na esposa, para aqueles que já têm esposa, ou nos irmãos, quando tu sais com raiva do lugar onde aconteceu insucesso, né? Às vezes você chega com raiva e diz asneira e outras coisas mais, porque não conseguimos ser mansos. E isso também tem sido motivo de muita gente não se aproximar da igreja, porque da nossa boca saem expressões que não agradam os irmãos a se converterem, a regressarem a Cristo. Então, Quaresma também seria esse tempo de nos convertermos a partir do convite que nós vemos aqui de Jesus. E, claro, a humildade, esta capacidade de aceitar que somos terra, somos barro, desde o início da Semana Santa, da Semana da Quaresma, da quarta-feira de cinza, e nos é recordado esta realidade. Você é barro, você é pó. Seja humilde. Na caminhada, seja humilde. Claro que o barro, sempre como dizemos, permite que as plantas cresçam, mas elas não crescem. Nem sente inveja de ver uma mangueira crescer carregada de fruto, porque é a natureza dela. E fazer com que tudo cresça. Até os homens colocam os seus pés e edifiquem em casas de construções sérias por cima dela, mas ela nunca quererá ser maior que aquilo que ela permite que as coisas cresçam ou as coisas se estabeleçam, para não viver no ar, porque é a sua natureza ser alicerce para os outros. Às vezes a tentação também não é esta, da humildade. E esta humildade deve se atingir também no centro da pessoa, que é o coração. Como diz o Escritura, muito Shima, né? A pessoa tem o coração. Essa pessoa tem mão, essa pessoa tem mau coração. Quer dizer, essa pessoa é má. E de onde vem a sua maldade? A partir da boca ou a partir do comportamento. E no fim temos então o gozo, digamos, o gozo do regresso a Cristo. Descanso. Essa nós podemos fazer toda a peregrinação, mas no final queremos encontrar um descanso. E o Padre aqui vai parar. Nesse descanso, encontrarei descanso para as vossas almas. Nós, aqueles que também vão à labuta, aos biscatos, mesmo ao mercado, mesmo ao lugar onde nós trabalhamos. Quando vas a estes lugares, depois de um tempo, tu queres fazer uma experiência de descanso. E depois, alguns, parece que a tendência humana é dada, quer dizer, a encontrar momentos assim de alívio. Até a escola também cansa. Por isso, de quando em quando, mesmo as atividades são feitas assim de feriados, são feitas de pausa, mesmo futebol, tem descontos, feitos de pausa. Não é comer a casa. Nós também precisamos de fazer isso. A nossa vida espiritual é descanso. Tudo que nós precisamos nesta vida é encontrar descanso. Ninguém, mesmo que seja um chinês, como dizemos, né, trabalha, não é mentira, a gente tem tempo de descanso. O homem não é máquina. Aliás, até as próprias máquinas também encontram tempo para descanso. Se quem estiver na Europa e deixou aqui umas frotas de iates, e lá ligarem para ele e dizer que os iates estão estragados, envia lá um dinheiro para ver se arranja e coloca novamente na vida. Ele ao fazer, ele vai pensar que os seus carros estavam em repouso. Mesmo que alguém ouça ali, que corta a conduta aqui, só sabe que existe Angola. Mesmo lá na Europa se escuta.
acharem que come da conduta, vão logo notar que parece que é de lá. Mas vai dar conta que não é o seu carro, porque os seus carros estão estragados. Poderá colocá-los na oficina e nas mãos de um bom mestre para que possa arranjar e colocar novamente a marcha para ganhar. Mas no final de tudo, você quiser ao sair de uma pena, como diz os jogos, quererás depois do descanso. Então, tudo parece que tem ao descanso. Tudo tem descanso. E depois das nossas vidas cansadas ou não, as nossas vidas parecem atender muito para isso, né? Depois de fecharmos os olhos, a igreja vai rezar para o descanso. Dai-lhe, Senhor, O eterno descanso. Então, se regressar a Cristo, se a quaresma é tempo de regresso a Cristo, então é para encontrar descanso. E esse descanso podemos fazê-lo já na mística quaresmal, pelo jejum, pela oração, nós sabemos essa catequese, pela penitência, confissão regular da Santa Cruz dos pecados. Quem não ora, não regressa a Cristo. E quem ora exibindo-se, pior ainda. Mateus capítulo 6, versículos de 1 e 2. A caridade, né, como se fosse também uma alma. De tornarmos Deus presente na vida dos irmãos, mas também fazendo de forma secreta, né? Então são reflexões que podem nos ajudar a acertar os passos e regressar a Cristo. Então, como sinal de meditação, meus irmãos, novamente a caminho. A caminhada não pode parar. Novamente a caminho. E, enquanto peregrinos também, temos constantemente que fazer esse regresso a Cristo. E por isso, vamos ler o texto de São Lucas, capítulo 10, versículo 17. Lucas, capítulo 10, versículo 17. Alguém para ler, por favor? Lucas, capítulo 10, versículo 17. Alguém pode ler? Sim. Alto e bom som, por favor. Pode vir aqui no meio, né? Os 72 discípulos voltaram muito contentes e diziam: Senhor, até os espíritos não nos obedeciam quando lhes falarmos em teu nome. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Regressar, os 72 discípulos, regressar, voltar. Então, para a meditação, podem tomar esse texto, como também o texto da liturgia de hoje, né? A famosa parábola do filho pródigo, que é, no final de tudo, aquilo que nós devemos fazer durante esse tempo da quaresma. Tudo que nós falamos aqui resume-se nesta parábola que ides ler enquanto ides também meditar, enquanto os peregrinos da esperança.
Então, damos um tempinho para leitura pessoal e de forma isolada, dando uns 3 minutinhos, não, 3 minutinhos é pouco, vamos dar uns 10 minutos para que cada um se isole, leia o texto, medite e vamos vir fechar com a proclamação deste Evangelho.